Ok, galerinha, então você aí do sétimo ano que está com uma certa dificuldade em aprender equação do primeiro grau, cara, passar um rápido tutorial aqui então de equação do primeiro grau. Na verdade eu vou resolver 3 exemplos de equação, um diferente do outro, para você poder ir pegando a manha, tá? E pegando o macete aí de como é que nós vamos fazer, tá certo? Então vamos acompanhar. Vou colocar aqui equação do primeiro grau, tá? Só para a gente se organizar. Colocar a primeira equação aqui. Supondo que você encontre o seguinte, você tem lá, sei lá, 3x menos 7 igual a 17. Cara, primeiro entenda que equação é essa igualdade que você está vendo e ela é uma sentença verdadeira. Trocando em uma linguagem que a gente possa entender, que não é essa linguagem de simbologia matemática, aqui o que ele está dizendo para nós é o seguinte: 3 vezes um número que eu não conheço, menos 7, e o resultado tem que dar 17. Então, utilizando aí esse processo de resolução de equação, entenda o seguinte: eu tenho como primeiro membro tudo aquilo que está antes da igualdade. E eu tenho como segundo membro tudo aquilo que está depois da igualdade. A resolução de equação, então, esse método de resolução, ele consiste em você tentar isolar a sua variável, ou seja, deixar essa variável sozinha, a sua letra sozinha, tá? Essa incógnita sozinha, esse x, e por meio desse processo você vai ter que, é claro, obedecer algumas regras para isso poder acontecer. O que você tem que entender é que o processo de resolução de equações do primeiro grau, ele é um processo oposto, podemos dizer assim, à resolução de expressões numéricas. Por quê? Nas expressões numéricas, primeiro você resolve a potência e raiz, depois multiplicação e divisão, por fim, soma e subtração. Aqui é diferente. Na equação é diferente. Você vai ter que começar resolvendo as somas e subtrações. Então você tem que identificar, ó, aqui 3. O que esse 3 está fazendo com esse x? Perdão. Esse 3 está multiplicando esse x. Menos 7. Opa, eu tenho uma subtração aqui, ó, 3x menos 7. São as operações que eu tenho. Veja que o 17 está sozinho. Então, esse menos 7, eu preciso transformar ele, eu preciso transportar esse número lá para o outro lado da igualdade, para o segundo membro da minha equação. Perceba o seguinte, que eu não estou falando aqui do princípio de equivalência, tá? É certo que a única forma de eu eliminar esse menos 7 seria acrescentando mais 7, e pelo princípio de equivalência acrescentar o mais 7 aqui também, mas a gente não quer isso. Nós queremos uma forma prática, rápida, para poder resolver a equação. Então perceba o seguinte, que 3x menos 7 igual a 17. Vou resolver o problema desse menos 7, né? Ele está subtraindo. Então vou pegar esse menos 7 e vou transportar esse menos 7 para depois da igualdade. Vai ficar então 3x igual, veja que eu já tirei o menos 7 daqui, 17, e o menos 7 está chegando, só que tem um porém, tem um acaso. Aqui nessa relação, todas as vezes que você transporta de um lado para o outro qualquer elemento que seja, ele tem que, por obrigatoriedade, trocar o seu sinal. Então, como ele aqui era menos 7, ele virou mais 7. Nós vamos resolver isso. 3x igual a 24. Veja que todo o problema de soma e subtração nós já resolvemos. O que falta agora? Resolver o problema das multiplicações e divisões. Olha só, eu tenho uma multiplicação, 3 vezes x. Eu vou ter que então, para poder isolar essa incógnita, isolar esse x, pegar esse 3 que está multiplicando e lançar ele para o segundo membro. Mas é claro que já retirei o 3. Veja que ficou apenas o x. É claro que para que isso possa acontecer, então esse meu 3 que estava multiplicando, ele agora tem que dividir. Simples assim, ó. Quanto é que é 24 dividido para 3? É igual a 8. Perceba que todas as vezes que você tiver uma dúvida em relação a uma equação, é válido para você pegar o resultado que você encontrou e substituir na sua equação original. Veja só, não era 3 vezes o número x, só que o número x foi igual a 8. Então nós vamos substituir aqui, só para conferir, tá? Tirar a prova real.
3 vezes 8 menos 7 e o resultado tem que dar 17. Veja que eu só substituí aonde tinha x pelo resultado que nós encontramos. Quanto é que é 3 vezes 8? Cara, 3 vezes 8 nada mais é do que 24. Bem, 24 menos 7 é 17. 17 só pode ser igual a 17. Então isso implica dizer que o valor que nós encontramos é um valor correto. Tá? O conjunto solução da nossa equação é o 8. O 8 é quem soluciona esse problema que foi exposto aqui de 3 vezes x menos 7 igual a 17. Tá ok? Um outro exemplo de resolução de equação, uma nova equação para a gente poder resolver, seria então o fato da gente ter uma multiplicação, por exemplo, assim, ó, com parênteses e tal, toda cheia de lero-lero, para a gente estar resolvendo. Veja só, 3x mais 1 igual a 8. Perceba que esse 3 ele tem um papel distributivo em relação a x mais 1. Então, antes de eu transportar, de eu fazer alguma coisa, até mesmo uma maneira para poder facilitar o seu cálculo, resolve o que está dentro do parênteses. Ó, 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 1 dá 3. E isso tem que dar como resultado 8. Bem, esse 3 que está aqui somando, ele tem que vir para cá fazendo o quê? Subtraindo. Então nós vamos tirar esse 3 daí e vai ficar 3x igual a 8 menos 3. 3x igual a 5. Veja que agora sobrou apenas o 3 que está multiplicando o x, a incógnita x, e nós vamos passar ela para lá, ele para lá, dividindo. Ó. X igual a 5 dividido por 3. Cara, não precisa esquentar a cabeça, tá? Como aqui eu não determinei um conjunto universo dizendo para você que tinha que ser natural, ou inteiro, ou racional, como não determinei o conjunto universo, aqui o resultado que nós encontramos ele é válido. A solução para a nossa equação é 5 terços, tá certo? Então veja que é uma outra situação que nós temos, envolvendo também equações do primeiro grau, e que você resolve por meio desse processo. Tanto faz a relação que você vai estabelecer aí. Tá, e um outro momento, uma outra situação, uma outra equação que nós vamos resolver seria no caso de equações que possuem frações aí, que não são equações fracionárias, mas equações que possuem frações em sua composição. Como, por exemplo, a equação de x sobre 2 mais 3 quintos de x igual a 1 menos 7 décimos, nós estamos vendo aqui, ok? O processo, cara, que nós temos aí de resolução, tá? De letras para um lado, números para o outro, ele continua sendo válido. A única coisa que você vai considerar que é diferente aqui, e é diferente de tudo que você vem acompanhando, é o seguinte, veja só. Primeiro, para que eu possa resolver uma fração, eu preciso, se elas estão somando e subtraindo, eu tenho que tirar o MMC, igualar denominador, e a partir daí fazer o processo de divide e multiplica. Isso é válido para cá, até aí tudo bem. O MMC entre 2, 5 e 10 vai ser o próprio 10. Se você tem dúvida aí no MMC, nós já gravamos uma aula que fala sobre MMC, tá? E resolução de frações, então você pode acompanhar depois. Veja que esse 10 ele está sendo atribuído como denominador para cada um dos elementos que você tem aqui. Ó. Eu atribuí um 10 para x sobre 2, um 10 para 3 sobre 5, um 10 para 1 e um 10 para o 7 sobre 10. E mantive os respectivos sinais. A partir daí, o processo que vem é aquele processo de colocar aqui, ó, divide, e o resultado você multiplica. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 3x dá 6x. 10 dividido para 1, ó, o denominador dele é 1, dá 10. Vezes 1 dá 10. E 10 dividido para 10 dá 1. Vezes 7 dá 7 mesmo. Tá. Agora que você tem esse 10,
para todo mundo. O que vai diferenciar a resolução de uma expressão aí, cara, que uma expressão que contenha essa equação de uma expressão numérica comum, é que pelo princípio de equivalência eu posso eliminar os meus denominadores. O que o princípio de equivalência diz? Ele não diz que aquilo que eu tenho que fazer com o primeiro membro, obrigatoriamente eu tenho que fazer também com o segundo. Foi o que nós fizemos. A gente eliminou o denominador do segundo membro, eliminamos do primeiro e vice-versa. O que sobrou para a gente? Sobrou 5x mais 6x igual a 10 menos 3. Perdão, menos 7. Só isso. Ó. Vamos resolver isso. Como esses dois aqui estão somando, ó, e já está a letra no seu lugar, número também no seu lugar, 5 mais 6 dá 11x. 10 menos 7 dá 3. Não temos mais ninguém somando nem subtraindo, só temos o 11 aqui que está multiplicando o x. Então esse 11 vai para lá, dividindo. Pronto. X igual a 3 sobre 11. Solução da nossa equação, 3 sobre 11. Tá ok? Então veja que dentro dessa relação, poxa, foi lá e apareceu uma fração, né? Normal. Tira MMC, divide, multiplica e depois corta o denominador. O que você pode fazer? Cortar o denominador. Tá ok? Então um abraço e até a próxima.